E aí pessoal, hoje nós estamos com mais uma videoaula. Hoje o assunto vai ser breve, vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio de forças, só para a gente ter uma noção mesmo. Primeiramente, eu quero definir com vocês o que é um diagrama de corpo livre. A gente tem definido aqui durante nossas videoaulas a partícula, né? A partícula como sendo um ponto. E agora que a gente vai trabalhar com equilíbrio de forças, geralmente a gente tem um corpo, né? Só relembrando, se a gente tem um corpo aqui com uma massa M, a gente vai definir um ponto onde as forças que estão atuando nesse corpo atuam. A gente vai definir um ponto que a gente pode ser visto como se fosse o centro de massa desse bloco, ou dessa pessoa, ou de qualquer coisa que seja. Então, o diagrama de corpo livre nada mais é do que a gente pegar essa partícula e desenhar. Exatamente, desenhar as forças que nele estão atuando. Se tem uma força de tração puxando para cima por uma corda, se tem uma força peso puxando ele para baixo, se tem uma força que está levando ele para lá, pro lado direito no caso, né? Ou se estiver no chão aqui um bloco, uma normal que está atuando sobre ele. Enfim, nada mais é do que desenhar. Se a gente quiser um diagrama de corpo livre desse bloco B aqui, a gente tira tudo que tem na vizinhança, desenha só o bloco e aí a gente coloca as forças que estão atuando nele. Beleza? O equilíbrio. A condição de equilíbrio, não, muita gente acha que é só tipo, tá parado, tá em equilíbrio, mas não. O equilíbrio ele pode ser tanto em repouso quanto num movimento uniforme, que tem uma velocidade constante. Uniforme. Se o corpo tem uma velocidade constante, não tem nada variando, a gente pode sim dizer que ele está em repouso. E aí, pessoal, a nossa primeira condição para que o sistema esteja em equilíbrio é que o somatório de todas as forças que estão atuando no nosso corpo tem que ser zero. Porque a gente tem uma força resultante que a gente chama, que é o somatório de todas as forças, né? E para estar em equilíbrio, essa resultante tem que ser zero. E esse somatório aqui, por exemplo, nesse caso, seria a força da tração, mais a força, mais a força peso. Até ampliando aqui, vamos botar um N só para caso geral, né? Tem outras também, mas essas aqui são as principais. E aí o somatório de todas essas forças é o que a gente chama de força resultante. A gente pode trocar todas essas forças aqui por apenas um vetor da força resultante e definir ele. E lembrando, pessoal, que aqui são vetores, né? Então não basta a gente só pegar o módulo e sair somando aqui. Se a força tiver um ângulo, né? Se a gente, por exemplo, definir aqui um Y, aqui um X, e aí vamos supor que o nosso corpo está aqui, né? E a gente tem uma força para lá, a gente não pode simplesmente pegar essa força e somar lá. Se aqui tem um ângulo θ, a gente tem que fazer toda aquela história de pegar aqui, e aí tem que decompor a força, né? Supondo que aqui é uma força F, a gente vai ter uma força F em X e vai ter uma força F em Y. E aí, pessoal, na condição de equilíbrio, a gente tem que todas as forças na direção de X e todas as forças na direção de Y também tem que ser zero, para poder prevalecer essa nossa primeira condição aqui. Aqui eu tenho alguns exemplos, nesse caso do bloco na rampa, né, que é um dos que mais tem. Essa vermelha aqui a gente sabe que é a força normal que a rampa está atuando no bloco. Aqui é uma força qualquer e aqui é a nossa força peso. Assumindo que o eixo Y e X é aqui, ou seja, que é positivo para Y para cima e positivo de X para a direita, nós temos que
O somatório da força resultante, ou seja, a força normal, né, que é essa, mais a força peso, mais a força, tem que ser zero para isso daqui estar em equilíbrio. Só que, como a gente pode ver aqui, a força normal só tem componente em Y. A força F só tem componente em X, mas a força peso tem componente em F e em X. Então a gente teria que decompor essa força peso, fazer uma peso X e uma peso Y. E aí somar com a componente de F em X, com a componente de N em X e fazer igual a zero. Aqui é a mesma coisa, de F em Y, de N em Y e igual a zero. Aqui no caso, né, a componente de F em Y vai ser zero, porque ela não tem nada, e a normal em X também vai ser zero. Mas aí a gente consegue fazer essa relação, né? E isso aí geralmente a gente com essa força resultante aqui igual a zero, a gente consegue descobrir outra força que a gente está em questão no momento. Lembrando que se a gente quisesse fazer o diagrama de corpo livre, a gente teria que separar, né? Tirar essa rampa aqui e desenhar simplesmente o bloco ou simplesmente um pontinho que seria a nossa partícula, né? Aí aqui seria o Y, aqui seria o X, aí a gente desenharia todas as outras forças. A força N, a força F, e aqui no caso a força peso, né? Ficaria aqui desse jeito com um ângulo aqui que seria esse ângulo que a gente já viu na nossa primeira aula. Agora, um exemplo para um outro caso. Aqui a gente tem o teto, né? Aqui a gente tem a parede. E aí a gente tem uma corda aqui ligada no teto e uma corda ligada na parede, e ambas estão ligadas nesse anel aqui, que nesse anel também tem uma corda ligada que está nesse bloco B. Vamos chamar aqui de bloco B, né? Aqui de bloco A. A gente, se a gente fizer um diagrama de corpo livre aqui para o anel, vamos supor que esse ponto aqui é o anel. Nós vamos ter o quê? Vamos ter uma força tração puxando para lá, uma força tração 2 puxando para lá, e aqui uma tração 3 puxando para baixo. Esse aqui seria o nosso diagrama de corpo livre em relação ao anel. E aí a resultante, né, teria que ser zero, como já foi dito. E aqui no caso de T2 a gente teria que decompor a força no componente X e Y, né? Supondo que a gente escolhesse o Y positivo para cá e o X positivo para cá, como aqui tem um ângulo de 45, aqui também teria um ângulo de 45. E aí a gente iria decompor normalmente, como a gente já sabe fazer, e resolveria esse problema ou acharia a variável que a gente quer no caso. Se a gente quisesse fazer um diagrama de corpo livre para o bloco, aí a gente, pegando aqui o bloco como se fosse um ponto, por exemplo, a gente teria uma força tração aqui para cima, que a corda estaria fazendo no bloco, e teria uma força peso aqui para baixo, que é a própria força da gravidade, né? Escolhendo aqui um eixo Y e X, nós teríamos apenas a força no componente Y, então a força resultante, né, seria a força T mais AP, que no caso seriam as suas componentes em Y, que em X não tem. E na hora de escolher um diagrama de corpo livre, pessoal, a gente, além de ter essas diferenças, né, de você olhar em relação a um anel ou olhar em direção ou em relação a um corpo, a gente poderia olhar em relação a qualquer coisa. A gente tem que ficar esperto também na escolha, né, do sistema de coordenadas aqui, porque dependendo de como a gente coloca o sistema de coordenadas, fica mais fácil de calcular. Às vezes a gente sabe o ângulo, às vezes se a gente botasse aqui desse jeito, a gente não saberia o ângulo
da outra força, né? E aí a gente tem que levar tudo isso em conta. E é isso aí que eu tinha para falar de equilíbrio de forças, pessoal. Qualquer dúvida já sabem, mandem nos comentários e deixa o like se gostou, se inscreva no canal. Isso aí, valeu, falou!